O que quero compartilhar com vocês esta noite não aconteceu comigo. É uma história que meu avô me contou quando eu era pequeno. Vou narrar em primeira pessoa para ficar mais fácil de acompanhar. Espero que todos estejam bem. Meu nome é João e trabalhei como agricultor toda a minha vida. Cuido do meu gado pela manhã e trabalho na roça durante as tardes. A história que quero contar aconteceu há alguns anos, quando nossa cidade no interior de Minas Gerais não era tão desenvolvida como é agora. Havia várias casas, mas ainda era um lugar pequeno. Tínhamos um cemitério onde enterrávamos nossos mortos. Naquela época, a maior parte da área ao redor era apenas terra vazia. O cemitério ficava no caminho para minha fazenda. Na verdade, eu tinha que passar por ele todos os dias para chegar ao meu destino, tanto de manhã quanto à noite. Não sou alguém que acredita muito no paranormal, mas não vou negar que certos lugares às vezes parecem pesados. Isso acontecia com aquele cemitério. Era estranho porque de manhã a energia era muito diferente, mas quando passava ao entardecer, um certo peso caía sobre seus ombros. Havia uma parte do caminho onde eu podia ver o cemitério a uns 20 metros de distância. Às vezes de manhã tinha neblina. Geralmente não muito. Ela se movia lentamente sobre as lápides, outras vezes cobrindo-as completamente, bloqueando minha visão. Eu quase nunca me aproximava do cemitério, sempre o apreciando de longe e seguindo meu caminho. Uma vez, lembro que a noite estava caindo. Eu estava montado em meu cavalo, um belo animal de pelo preto. O animal balançava de um lado para outro, avançando num ritmo calmo. Eu olhava ao redor, a última luz da tarde filtrando através das folhas dos ipês. Ao longe, eu podia distinguir as lápides aparecendo entre as árvores quando uma figura chamou minha atenção. Parecia ser uma pessoa montada no que inicialmente pensei ser um cavalo, mas olhando com mais cuidado, percebi que era um burro, principalmente devido ao porte do animal. A mulher estava usando um chale e, obviamente, eu não conseguia ver seu rosto devido à distância. O animal estava parado na entrada do cemitério com ela em cima. Eles não se moviam. Parecia que a mulher tinha sua atenção em mim. Então, levantei a mão em cumprimento. Não houve gesto em retorno. Quando estava passando em frente ao caminho que levava ao cemitério, pude vê-la com mais detalhes, ou pelo menos seu vestido. Era preto. Presumi que pudesse ser alguém visitando, um familiar. Tentei lembrar de perdas recentes na cidade, tentando descobrir quem poderia ser, mas não fazia ideia. Gradualmente, deixei a silhueta para trás. Durante os minutos em que ela estava em meu campo de visão, permaneceu completamente estática. Quando cheguei em casa, contei para minha esposa Sandra o que tinha visto, pensando que talvez ela tivesse alguma ideia de quem era. Sandra me deu alguns nomes de conhecidos, mas qualquer pessoa que ela mencionava teria respondido ao meu cumprimento. A figura no cemitério não tinha. Não demos muito mais atenção ao assunto. Dias depois, algo semelhante aconteceu. Mas desta vez a mulher estava no mesmo caminho que eu, montada em seu burro. Eu estava voltando da minha roça e o animal se movia muito devagar. Até meu cavalo se movia mais rápido, então consegui alcançá-la. Estávamos cada um de um lado do caminho. Eu disse boa noite, mas a mulher não respondeu. Não tinha certeza se era a mesma pessoa de antes, mas o chale e a cor do vestido me faziam pensar que sim. Meu cavalo de repente começou a agir de forma estranha, ficando nervoso. Algo que me chamou a atenção naquela mulher eram suas mãos. Segurando as rédeas à sua frente, eram muito brancas, e eu podia até ver como as linhas azuis estavam marcadas nelas. Não queria parecer insistente, mas ainda tentei puxar conversa. Ela me ignorou, nem respondeu.
Tentei me aproximar um pouco mais para distinguir seu rosto. Ela estava com a cabeça baixa e o xale não me deixava ver. Seu rosto era estranho, não sei como explicar. Além de sua pele exageradamente branca, havia algo em seu olhar que me deixava tenso. Suas pálpebras estavam caídas, sua atenção focada em suas mãos, seus lábios levemente curvados como se estivesse sorrindo. Naquele momento, senti um arrepio desconfortável nos braços, um formigamento estranho que subia pelos meus dedos. Eu estava muito curioso para saber quem era essa mulher. Seu rosto não me era familiar. Tinha certeza que não a tinha visto. Antes, eu me lembraria de um rosto como aquele. Havia algo assustador nele. Meu cavalo continuava se movendo nervosamente, tentando andar muito mais rápido, como se quisesse sair dali o quanto antes. Quando estávamos na altura da entrada do cemitério, o burro desviou, avançando em direção aos túmulos. Pouco depois, parei em uma esquina. Novamente, a silhueta ficou imóvel em frente ao cemitério. Ela ficou lá por vários minutos, sem se mexer, ocasionalmente virando a cabeça com o xale em minha direção. Decidi ir para casa. Minutos haviam se passado, a noite estava caindo e o lugar ficava cada vez mais pesado conforme a luz do dia desaparecia. Uma tarde, enquanto estava com meus amigos, o assunto surgiu na conversa. Eu estava interessado em descobrir se algum deles sabia quem era essa mulher, mencionando que a tinha visto 2 vezes, mas não a conhecia. Miguel, um dos meus amigos que também tinha propriedade na mesma direção que a minha, me alertou para tomar cuidado. Havia certos rumores sobre aquele cemitério nos últimos meses. Isso era novidade para mim. Curioso, perguntei do que ele estava falando. Segundo ele, vários agricultores relataram ter visto um homem caminhando pela beira da estrada. Ele estava vestido completamente de preto, com um chapéu de palha. Nunca dizia nada, apenas caminhava, descalço. Seus pés pareciam machucados e ele nunca levantava o rosto. As pessoas diziam que era o próprio demônio. Não vou negar que isso me deixou desconfortável, já que a mulher no burro tinha o mesmo comportamento. Miguel acrescentou que um dos homens da cidade jurou que tinha sido seguido. Tentei levar o que Miguel me dizia a sério. Suponho que como uma forma de manter a calma e não pensar que o que eu tinha visto era um espírito. Fiquei sem ver aquela mulher por vários dias. Ela tinha desaparecido. Isso é, até uma ocasião em que a noite caiu enquanto eu estava na roça. Tinha ficado mais tempo porque estávamos perto de começar a colheita da melancia, verificando se estava tudo em ordem. Quando terminei, montei meu cavalo e segui de volta para casa. Era uma viagem de aproximadamente 50 minutos. Não havia mais luz do dia. O caminho estava completamente escuro. Eu estava um pouco nervoso. Não era a primeira vez que tinha anoitecido, mas nesta ocasião me sentia mais inquieto por algum motivo. As sombras estavam mais profundas, fazendo a viagem parecer mais longa. Eu carregava uma pequena lamparina na mão que iluminava meu caminho, mas a luz não era muito forte. Não tinha ido muito longe quando comecei a sentir um leve formigamento na lateral do pescoço. De repente, meus ombros ficaram tensos. À minha frente, pude perceber um volume, uma sombra que se destacava das outras, bem ao lado do caminho. Logo percebi que era aquela mulher. A luz da minha lamparina brilhou em suas costas, destacando o vestido e o xale que ela usava. Meu coração começou a bater mais rápido que o normal. Fiquei muito nervoso e me movi para o outro lado do caminho, tentando manter distância. Notei que a sombra começou a se mover até ficar no meio, como se quisesse bloquear meu caminho. Eu disse, "Boa noite", pensando que talvez ela se movesse, mas não se moveu.
Meu cavalo não queria continuar em frente. Parou de repente, depois recuou. Fiz o que pude para fazê-lo continuar até que, finalmente, ele me obedeceu. A curiosidade me venceu e não pude evitar virar meu rosto para onde aquela mulher estava. Sua silhueta se movia com o balanço do burro. Não conseguia ver claramente por causa das sombras da noite, mas parecia que seu rosto estava virado para mim. Isso me deixou tenso e rapidamente desviei o olhar. Minha mão começou a tremer enquanto segurava a lamparina com medo. Me senti intimidado. Toda vez que eu tentava fazer meu cavalo se mover mais rápido, o burro acompanhava nosso ritmo. Quando olhei para ela novamente, ela ainda estava olhando em minha direção. Disse boa noite uma última vez, mas novamente ela permaneceu em silêncio. Num impulso, agarrei a lamparina com força nas mãos e apontei diretamente para seu rosto. A mulher não tinha rosto, e com isso quero dizer que era como se fosse apenas pele. Não havia nada ali, nem boca, nem olhos, nada. Apenas um espaço vazio, como se tudo tivesse sido completamente apagado. Soltei um grito aterrorizante, minha respiração acelerando rapidamente. A lamparina caiu da minha mão e meu cavalo empinou nas duas patas traseiras. Quase caí no chão, mas consegui recuperar o equilíbrio, pressionando minhas pernas contra o cavalo, fazendo-o se mover muito mais rápido. Não consigo descrever como me senti. Meu corpo estava em frangalhos, um formigamento horrível descendo pela minha espinha. Não conseguia pensar em mais nada. O rosto daquela coisa não saía da minha cabeça. Repetia para mim mesmo várias vezes que não podia ser real. Simplesmente não era possível. Meu cavalo se movia agilmente, abrindo caminho pela noite. Comecei a rezar. Estava aterrorizado. Aquele peso desconfortável nos meus ombros não foi embora até eu chegar em casa. Naquela noite, não consegui explicar para Sandra o que tinha visto. As palavras nem saíam claramente da minha boca. Minhas mãos ainda tremiam e meu coração batia como louco. Ela continuava perguntando o que tinha acontecido, mas honestamente, eu não tinha resposta. Tinha uma mulher no caminho, eu disse com voz nervosa. Os pelos dos meus braços se arrepiaram naquele momento. Tentar explicar para Sandra que aquela coisa não tinha rosto era difícil. Simplesmente não soava real. Foi a primeira vez que minha esposa me viu assim, completamente pálido e agitado. Naquela noite nem consegui descansar. Demorei muito para pegar no sono. Sei que era infantil, mas imaginava que aquela mulher tinha me seguido e estava na casa conosco. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível. E não vou mentir, estava com medo de pegar aquele caminho novamente. Talvez pareça exagerado, mas Sandra teve que me acompanhar. Eu simplesmente não conseguia fazer isso sozinho. Mesmo sendo dia, o lugar parecia pesado. Quando nos aproximamos, um nó começou a se formar na minha garganta e não se dissolveu, até começarmos a nos afastar. Naquela época não havia benzedeiras em nossa cidade, mas Sandra me deu uma oração em um santinho. Um pedaço de cartolina branca não maior que a palma da mão, com a imagem de um anjo e uma escrita no verso. Eu sempre o mantinha junto ao peito. Sandra me garantiu que me protegeria, já que tinha sido benzido na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. De certa forma, isso me fazia sentir mais seguro. Ainda assim, eu sempre rezava quando me encontrava sozinho naqueles caminhos. Felizmente, nunca mais presenciei outra aparição ou algo parecido, mas os rumores de uma presença maligna perto do cemitério continuavam. Eu não tinha sido o único que tinha encontrado uma figura estranha no cemitério. As histórias continuavam aparecendo e estavam ficando cada vez mais arrepiantes. Não gostava de falar muito sobre isso compartilhando, apenas com amigos próximos. Até hoje,
continua sendo uma das experiências paranormais mais tangíveis que já tive. Quando alguém me conta sobre seu próprio encontro com o desconhecido, eu acredito. Sei como é. É um terror horrível, algo que gela até os ossos. Veja, bem, trabalhando na Terra todos esses anos, me acostumei com os ritmos da natureza, a mudança das estações, os padrões previsíveis da vida. Mas o que encontrei naquela noite desafiou toda a lei natural. Não foi apenas a aparência sem rosto que me assustou, foi o profundo erro que aquilo representava, como uma rasgadura no tecido da própria realidade. Algumas pessoas da cidade tentaram racionalizar, dizendo que talvez eu estivesse cansado ou meus olhos estivessem me pregando peças. Mas eu sei o que vi. Aquele espaço vazio onde deveria haver um rosto não era apenas ausência, era como olhar para um vazio que não deveria existir. A memória ainda me dá arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Sandra não gosta que eu fale muito sobre isso, mas ela sabe que aquilo mudou algo em mim. Hoje em dia, quando passo por aquele cemitério, faço uma pequena oração, não apenas por proteção, mas por todas as almas perdidas e encontradas. Há mais neste mundo do que o que podemos ver ou tocar. E às vezes o véu entre os mundos fica fino o suficiente para vislumbrarmos o que está além. Sabe? Às vezes penso que aquele pedaço de estrada de terra em Minas Gerais guarda mais mistérios do que qualquer um de nós poderia imaginar. A gente cresce ouvindo as histórias dos mais velhos sobre assombrações e visagens, mas é diferente quando acontece com a gente. Aquela mulher sem rosto me ensinou que há coisas neste mundo que a gente nunca vai entender completamente. E talvez seja melhor assim mesmo. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo e quero compartilhar algo que vivenciei durante minha juventude quando trabalhava como zelador de cemitério. Eu não era o vigia noturno. Na verdade, era responsável por cuidar do local durante as horas do dia. Isso aconteceu numa cidade de porte médio em Minas Gerais, a segunda mais populosa da nossa região, depois da capital. Meu turno geralmente começava às 8h e terminava às 20 horas, embora eu costumasse ficar mais tempo que o programado. Durante o dia, havia movimento constante, pessoas vindo visitar seus entes queridos. Minhas tarefas incluíam recolher garrafas plásticas vazias, esvaziar baldes de água, garantir que os visitantes não trouxessem comida para dentro e manter o terreno em ordem. O cemitério onde eu trabalhava era o primeiro estabelecido em nossa cidade. Estava ficando velho e havia cada vez menos espaço para novos sepultamentos. Para falar a verdade, alguns túmulos pareciam esquecidos há anos, enquanto outros recebiam flores frescas toda semana ou mês. Durante minhas rondas, eu via todos os tipos de maneiras como as pessoas se conectavam com seus entes queridos que partiram. Alguns ficavam sentados em silêncio nos túmulos, outros conversavam por horas. Sorriam, choravam. Era uma mistura de tantas emoções. Enquanto fazia minhas rondas, eu recolhia lixo entre as lápides ou arrumava arranjos de flores caídos. O que quero contar aconteceu numa manhã. Lembro que estava fazendo minha primeira ronda do dia. Tudo estava quieto, com pouquíssimas pessoas no cemitério. Me aproximei da seção antiga e caminhei entre as lápides, quando uma, em particular, chamou minha atenção. Havia algo estranho nela. Conforme me aproximei, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era repugnante. Rapidamente invadiu minha garganta.
e eu podia senti-lo descendo pela minha traqueia até meus pulmões. Dei um passo para trás e cobri o nariz, lutando contra a vontade de vomitar. Fui até nossa pequena sala que servia de escritório e peguei alguns produtos de limpeza para lidar com aquela sujeira. Estava irritado, imaginando que algum visitante tinha feito aquilo. Me incomodava que as pessoas pudessem ser tão desrespeitosas. Quando voltei ao túmulo, me aproximei tentando prender a respiração. Havia algum tipo de líquido escuro sobre ele, com uma consistência grossa, e havia marcas de cera preta, como se velas tivessem sido acesas em cima. O que eu estava vendo parecia estranho, nem sabia o que era aquilo. Logo ao lado, notei uma garrafa de plástico também cheia daquele líquido viscoso. Joguei água sobre a superfície, esperando que fosse suficiente para lavar aquela substância, mas não tive essa sorte. Tive que esfregar e usar sabão, tentando ao máximo não tocar diretamente com as mãos, mas eventualmente não pude evitar. Passei o que pareceu uma eternidade tentando limpar completamente, mas mesmo assim, manchas estranhas permaneceram na superfície, como se tivessem, de alguma forma, penetrado na própria pedra. Não conseguia me livrar da sensação de que aquilo tinha sido feito deliberadamente, mas não conseguia entender por quê. Embora eu não fosse versado nesses assuntos, o pensamento se insinuou em minha mente de que isso poderia ser algum tipo de magia negra. Olhei o nome na lápide. Pertencia a uma criança que tinha falecido há quase 10 anos. Pelo que pude perceber, esse pequeno túmulo parecia abandonado há muito tempo, sem sinais de visitantes recentes, além da bagunça que eu tinha acabado de limpar. Não fazia sentido para mim. Quem iria querer praticar magia negra em uma criança falecida? Tudo aquilo parecia errado. Até então, eu não dava muito crédito para histórias sobre magia negra. Sempre achei que eram apenas histórias que as pessoas inventavam. Mas aquele cheiro não saía do meu nariz. Parecia que tinha se instalado nos meus seios nasais. Até respirar normalmente se tornou difícil. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa Maria notou que havia algo errado. "Você está pálido", ela disse, estudando meu rosto com preocupação. Achei estranho, já que me sentia bem fisicamente. Quando contei a ela sobre o que aconteceu no túmulo da criança, ela imediatamente perguntou se eu tinha tocado o que quer que estivesse na superfície. Menti, dizendo que tinha apenas lavado sem contato direto. Não queria que ela se preocupasse com o que eu considerava bobagem na época. Naquela noite, tive um pesadelo tão vívido que ainda me assombra. No sonho, todos os meus dentes estavam caindo completamente. Eu podia vê-los em minhas mãos, podia sentir-me cuspindo-os como sementes. Acordei aterrorizado, com Maria ainda dormindo pacificamente ao meu lado, alheia à minha angústia. Aquele cheiro de decomposição ainda estava lá, ainda mais forte do que tinha sido no cemitério. Minhas gengivas doíam levemente, então me levantei e fui ao banheiro. Verifiquei cada canto da minha boca. Tudo parecia no lugar, mas a dor persistia. Então comecei a tossir, sentindo algo arranhando minha garganta. Pensei que ia vomitar, mas acabaram sendo apenas engasgos secos. Maria acordou com o som das minhas ânsias. Embora eu garantisse que estava bem, ela me fez um chá, mas a sensação de arranhão na garganta não passava. No dia seguinte, depois do trabalho, minha garganta ainda estava em carne viva, parecendo lixa toda vez que tentava pigarrear. Por algum motivo, meu corpo parecia mais pesado, especialmente à noite. Meus ombros caíam e minhas costas se curvavam. Até andar se tornou um esforço. Quando me deitava, parecia que toda a pressão se acumulava no meu peito, dificultando a respiração, como se estivesse me afogando ao ar livre. Uma noite eu estava em nosso quintal. Tínhamos um terreno bom
onde Maria mantinha sua horta cheia de plantas e árvores. Havia uma caixa d'água nos fundos, onde às vezes nos refrescávamos nos dias quentes. Ouvi um rosnado vindo de um canto. Levantei a cabeça, mas parecia não haver nada ali. O quintal era iluminado apenas por uma única lâmpada, fazendo com que as folhas das árvores e plantas projetassem sombras estranhas nas paredes. Voltei a lavar meus braços e novamente aquele som surgiu, como um animal rosnando. Em pé na minha frente havia apenas escuridão e a horta da Maria. Andei alguns passos da caixa d'água e olhei ao redor. A tensão no meu corpo aumentava, enquanto uma brisa fria roçava contra minha pele, me fazendo estremecer. Continuei me lavando, e aquele barulho estranho ficou mais alto, como se estivesse bem ao meu lado. No início, tentei me convencer de que era apenas o cachorro de algum vizinho, então decidi ignorar. Mas logo ressoou com mais força, como se estivesse incrivelmente próximo. Quando olhei para cima, havia algo entre as plantas. Era um cachorro, mas não como qualquer um que eu já tinha visto em todos meus anos em Minas Gerais. O animal era enorme. Seu corpo se destacava entre os galhos, com o que parecia ser um pelo escuro, que as sombras ao redor tornavam ainda mais profundo. Havia algo peculiar em seus olhos, como se toda a pouca luz do quintal estivesse concentrada apenas neles. A espinha do bicho se projetava como se estivesse pronto para pular em mim. Ele respirava pesadamente, mostrando os dentes. Sabe aqueles momentos em que o tempo parece parar? Quando a realidade se desloca o suficiente para fazer você questionar tudo que achava que sabia? Este foi um desses momentos. Ali em pé, no meu próprio quintal, enfrentando algo que não deveria existir, me senti menor do que jamais tinha me sentido antes. Lentamente, recuei, me sentindo completamente intimidado. O cachorro soltou um latido que me fez pular. Ele foi emergindo gradualmente das sombras, a luz iluminando seu corpo inteiro. Não estou exagerando quando digo que era o maior cachorro que já tinha visto. Suas pernas eram finas e sua espinha era estranha, arqueada de forma não natural, como se pudesse ficar em pé a qualquer momento. Meu corpo começou a tremer. Chamei por Maria, mas não houve resposta. Chamei novamente, mais alto desta vez, mas ela ainda não apareceu. Algo me dizia que aquela criatura não hesitaria em atacar. Então, num piscar de olhos, corri para dentro. Quando irrompi na casa, Maria perguntou assustada o que estava errado. Bati a porta dos fundos com força, dizendo sem fôlego: "Tem um cachorro enorme lá fora." Ela me olhou confusa. Foi até a janela e olhou para fora, dizendo que não conseguia ver nada. O quintal estava vazio. Com a voz tremendo, descrevi o animal para ela. Eu estava apavorado. Maria foi até a porta e abriu. Não havia nada lá, apenas os sons normais de uma noite de verão. A imagem daquela coisa não saía da minha cabeça. Quando pensava sobre isso depois, suas características pareciam ficar mais distorcidas, mais impossíveis. Alguns dias depois, a dor na minha garganta se tornou insuportável e parecia que eu era o único que conseguia sentir aquele cheiro de podridão. Estava em todo lugar, no cemitério, na minha casa. Era a primeira coisa que notava quando acordava e a última antes de dormir. Estava me deixando louco. Sabe quando às vezes você simplesmente sabe que algo não está certo? Era assim que eu me sentia. Voltei àquele túmulo da criança no cemitério. Não sei porquê, mas acreditava que tinha algo a ver com o que estava acontecendo comigo. Aquelas manchas escuras ainda estavam marcadas na superfície. O nome da criança se destacando na lápide como se estivesse tentando me dizer algo. Tinha perguntado ao vigia noturno se ele tinha alguma informação, mas ele não sabia de nada.
Tive que perguntar aos nossos supervisores para descobrir a quem o túmulo pertencia. Antes disso, eu tinha deixado para lá, acreditando que não era nada para me preocupar. Mas aquele fedor não tinha ido embora desde que limpei o túmulo. Tinha ficado dentro de mim. Descobri que o túmulo pertencia a uma família que tinha deixado nossa cidade anos atrás. Isso explicava por que permanecia abandonado. Havia uma possibilidade de que os parentes mais próximos agora estivessem em algum lugar no Paraná. Não fiz mais perguntas. Não fazia sentido continuar cavando. A segunda vez que vi o cachorro foi no meu quarto e foi aí que tudo mudou. Acordei no meio da noite, ouvindo aquele rosnado claro como o dia, bem ao meu lado. Abri os olhos, aterrorizado, e lentamente virei a cabeça. Lá estava ele, seu focinho, a menos de 1 metro de mim, parado bem ao lado da minha cama. Foi quando percebi que o fedor que vinha me seguindo saía dos dentes dele. Soltei um grito horrível. Maria acordou num pulo, levantou e perguntou o que estava errado. Ela estava alarmada, horrorizado. Disse a ela que o cachorro estava ali, bem ao meu lado. Isso era claramente impossível. A porta do nosso quarto estava trancada e o quarto estava vazio. Um sentimento de impotência me dominou completamente. Senti como se estivesse perdendo a razão. Comecei a tossir, minha garganta se rasgando a cada tosse. Senti que ia desabar e, de repente, caí no choro. No dia seguinte, Maria me levou para ver Dona Benedita, uma benzedeira local. Ela insistiu que eu tinha pegado alguma coisa quando limpei aquele túmulo da criança. Para acalmá-la, concordei. Dona Benedita começou a tocar minhas mãos e testa, fazendo gestos com os dedos sobre minha pele. Pediu que eu mantivesse os olhos fechados e respirasse fundo. Lembro de gradualmente sentir como se estivesse flutuando. Ela me disse que algo estava grudado em mim, mas era estranho. Era trabalho feito, mas não era destinado a mim. Era para um homem mais jovem. Mas de alguma forma aquela energia tinha se agarrado ao meu corpo. A primeira coisa que me veio à mente foi aquela substância grossa no túmulo. A benzedeira disse que precisaria de várias sessões para me curar. O trabalho estava progredindo de 2 formas, tanto física quanto psicologicamente, desgastando meu corpo. Felizmente, não tinha tido tanto impacto ainda porque não era direcionado a mim. Ainda assim, precisava ser tratado porque estava avançando rapidamente. Visitei aquela senhora uma vez por semana durante 2 meses. No início, não acreditava no que ela fazia, mas ela me pediu para tentar confiar nela, porque se eu não confiasse, ela não poderia intervir. Segui seus conselhos e, gradualmente, as coisas pareceram melhorar. A dor na garganta foi ficando menos intensa e aquele cheiro horrível de decomposição começou a sumir conforme os dias passavam. As visões do cachorro nunca mais voltaram, embora os sonhos tenham se tornado mais frequentes. Sempre a mesma coisa, meus dentes caindo. Graças a Deus, meu estado foi melhorando até eu me sentir muito melhor. Recuperei minha cor natural e o peso no peito desapareceu. Sabe, às vezes ainda penso naqueles dias, sentado na varanda dos fundos enquanto o sol se põe. Ainda não tenho certeza para quem aquele trabalho era destinado. Tenho muitas perguntas, mas sinceramente prefiro não ter respostas. Não quero mais nada com aquilo, nem quero imaginar ver aquela criatura horrível novamente. Só de pensar nisso já me enche de terror. Hoje em dia, pelo menos para mim, trabalho feito e macumba são inegavelmente reais. Eu não acreditava antes, e de alguma forma pensava que essa descrença me mantinha protegido. Mas não funcionou assim. O que vivenciei é algo que nunca mais quero passar na vida. Toda noite, antes de dormir, rezo, pedindo proteção.
Existem pessoas por aí que gostam de fazer mal aos outros. E, infelizmente, podemos nos encontrar no lugar errado na hora errada, como aconteceu comigo. Sabe o que é estranho? O cemitério parece diferente para mim agora. Ainda trabalho lá, mas o vejo com outros olhos. Cada lápide, cada caminho, carrega o potencial de algo além da nossa compreensão. Às vezes, nos momentos silenciosos das minhas rondas matinais, sinto um cheiro que me lembra daqueles dias sombrios e meu coração dispara. Mas aprendi a conviver com isso, a aceitar que existem coisas neste mundo que não podemos explicar. O túmulo da criança ainda está lá, claro. Às vezes paro por lá, faço uma pequena oração, não mais por medo, mas por respeito a todos os mistérios que testemunhei. A vida tem um jeito de nos mostrar que a linha entre o que achamos que sabemos e o que realmente existe é mais fina do que imaginamos. Como dizem os antigos aqui em Minas, tem mais mistério entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Cada vez que passo por aquele túmulo, lembro que às vezes é melhor deixar certas portas fechadas, certos mistérios sem explicação. O mundo espiritual é mais real e mais próximo do que imaginamos, e nem sempre estamos preparados para o que podemos encontrar do outro lado do véu. Olá a todos, meu nome é Catarina e o que quero compartilhar aconteceu há anos, quando meu filho Tomás tinha 6 anos. Olhando para trás agora, ainda consigo sentir o peso daqueles momentos, como eles mudaram nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Tomás sempre foi uma criança quieta e obediente, curiosa, mas isso era normal para a idade dele. Tudo começou a parecer estranho depois de um dia em que visitamos o cemitério. Minha avó havia falecido alguns meses antes, e sua perda me afetou profundamente. Ela não era apenas minha avó, era minha confidente, meu porto seguro de tantas maneiras. Sempre que visitava seu túmulo, eu gostava de conversar com ela, compartilhar meus pensamentos, exatamente como fazia quando ela estava viva. Meu marido, Daniel, normalmente cuidava do nosso filho durante essas visitas. Eu não gostava muito de levar Tomás ao cemitério, pois acreditava que não era um lugar adequado para ele. Só o levava quando ele pedia especificamente, e às vezes ele pedia. Apesar de tão pequeno, dizia que queria visitar a Bisa. Algo na inocência desse desejo de manter a conexão sempre tocava meu coração. Como eu poderia dizer não, hein? Uma tarde específica, minha prima Raquel foi comigo. Sentamos perto do túmulo da nossa avó, relembrando os bons momentos que passamos com ela. Tomás estava conosco, mas eu não percebi quando ele se afastou do meu lado. Demorou um pouco até que me desse conta de que ele não estava por perto. Chamei seu nome, mas ele não respondeu. Meu coração imediatamente disparou. Você conhece aquela sensação instantânea de pânico que bate quando você é pai ou mãe? Levantei-me e comecei a procurar ao redor. Depois de alguns minutos, o avistei à distância, parado perto de um dos túmulos. Pedi para ele ficar mais perto de mim e voltamos ao túmulo da avó. Aquela tarde pareceu normal o suficiente. Nos despedimos de Raquel e fomos para casa. Lembro-me claramente de que Tomás jantou bem naquela noite e estava animado como de costume. Mas nos dias seguintes, as coisas começaram a tomar um rumo inquietante. Ele começou a parecer muito mais pálido que o normal, reclamando de dor na garganta. Levamos ele ao doutor Almeida, que receitou medicação, mas o desconforto não parecia melhorar.
Certa madrugada, ele entrou no nosso quarto, algo que não fazia havia bastante tempo. Com uma voz trêmula, nos disse que havia alguém no quarto dele. Saltei da cama imediatamente e fui verificar. O quarto estava vazio. Você conhece aquele instinto materno que entra em ação? Procurei em cada canto, atrás da porta, dentro do guarda-roupa. Não encontrando nada, pensei que talvez ele só não quisesse dormir sozinho. Então o deixei ficar conosco. Ele demorou tanto para pegar no sono. Eu podia ouvi-lo se virando de um lado para o outro na pequena cama improvisada que fizemos no chão. Pouco depois, ele se levantou de novo, confessando com uma vulnerabilidade que partia meu coração, que estava apavorado. Ele não conseguia dormir. Quando perguntei o que o assustava, ele respondeu com aquela pureza que só as crianças têm, dizendo que não sabia, mas que sentia algo pesado no peito. Fiquei acordada até ele finalmente adormecer, vigiando-o como fazia quando era um bebê. No dia seguinte, enquanto arrumava o quarto dele, notei algo estranho. Havia cabelos encaracolados por toda parte. Primeiro os vi no travesseiro, depois no chão. Foi quando troquei os lençóis claros que realmente percebi a quantidade. Ao varrer, mais mechas foram se juntando no chão. Esses cabelos não eram do Daniel, nem do Tomás, nem meus. A cor e a textura eram completamente diferentes. Nenhum amigo dele tinha estado ali. Nenhum primo, ninguém. O quarto dele era o único lugar onde encontrei aqueles fios. E eu passava a maior parte do tempo em casa. Uma tarde, lembro desse momento com absoluta clareza, eu estava na cozinha, terminando de limpar. Tomás dormia na rede da sala, bem ao alcance da minha visão. Virei-me por um instante e quando olhei novamente, notei que a rede estava balançando. Algo naquele movimento chamou minha atenção. A princípio, pensei que ele tivesse empurrado com o pé para se embalar. Sabe como crianças fazem? Não dei muita importância. Mas conforme os minutos passavam, a rede continuava se movendo para frente e para trás. Durante todo esse tempo, eu o observava. Ele estava completamente adormecido. Caminhei até onde ele estava deitado e parei. O movimento da rede com a mão. Uma sensação profunda de desconforto se instalou em mim. Tomás era pesado. Aquilo não podia ter sido apenas o vento, e não havia lógica para o balanço lateral da rede, como se alguém estivesse empurrando-a suavemente. Era o tipo de movimento que se faz para acalmar uma criança, rítmico e intencional. Comecei a me sentir desconfortável de um jeito difícil de explicar. Você conhece aquela sensação de que algo está simplesmente errado, mesmo sem conseguir identificar o porquê? Tomás passou a dormir no nosso quarto. Ele estava aterrorizado com a ideia de ficar sozinho. Toda vez que tentávamos acompanhá-lo até pegar no sono na cama dele, era impossível. Em poucos minutos, ele aparecia no nosso quarto chorando e sussurrando: "Mamãe, papai, estou com medo." Mas ele nunca conseguia explicar exatamente o que o assustava. O medo simplesmente não tinha rosto. Certa tarde, enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, eu dobrando guardanapos e ele terminando um dever de casa, compartilhávamos pequenas brincadeiras, como de costume. Ele me dizia, cheio de orgulho, que já conseguia fazer as coisas sozinho, que não precisava mais de ajuda. Sorri e provoquei, dizendo que ele podia falar o que quisesse, mas ainda dormia no nosso quarto, então não era tão independente assim. Então, algo mudou. Foi como se uma sombra passasse pelo rosto dele. Depois de um momento de silêncio, ele disse algo que fez um calafrio percorrer minha espinha. "Tem uma mulher no meu quarto." Minhas mãos congelaram no meio do movimento enquanto ele continuava, descrevendo como ela sempre o incomodava e o assustava.
Ele pintou a imagem de uma mulher de cabelos curtos, que sempre vestia uma camisola azul clara. A maneira como ele descreveu o rosto dela ainda me assombra. Disse que havia algo no olhar dela, um jeito de encará-lo fixamente com os olhos bem abertos. Segundo Tomás, ela parecia zangada. Nunca falava nada, mas sua expressão dizia tudo. Eu juro, enquanto ele me contava isso, o ar na sala parecia ficar mais pesado. Era a primeira vez que ele descrevia algo assim, e fez isso com tantos detalhes, que eu sabia que não estava inventando. Dava para ver a cor sumir do rosto dele enquanto falava. Fiquei ali sentada, meu coração de mãe apertado, dividida entre a vontade de proteger meu filho e a sensação de completa impotência diante de algo que eu não podia ver ou combater. Aquela noite, compartilhei com Daniel o que Tomás havia me contado. Estávamos confusos. Daniel pensava, como muitos pais fariam, que era apenas imaginação infantil, uma forma de justificar o medo de dormir sozinho. Mas, no fundo do meu coração, eu não estava convencida. Você conhece aqueles momentos em que algo muda dentro de casa e, de repente, o que era familiar começa a parecer estranho. Daniel já tinha passado por algo semelhante quando criança. Ele costumava ter medo de dormir sozinho quando seu irmão não estava em casa, via coisas nas sombras, às vezes chorava de desespero. Ele tentou me tranquilizar, dizendo que isso era um comportamento normal da infância, mas algo dentro de mim não estava convencido. Aquela noite, fui até o quarto de Tomás e borrifei água benta na cama e nos móveis. Enquanto caminhava pelo espaço, sussurrando orações, senti aquele peso nos ombros, um peso que já estava se tornando muito familiar. O quarto, que antes só tinha lembranças doces de histórias para dormir e beijos de boa noite, agora parecia diferente, como se algo tivesse tomado posse dele. Os dias passaram. Eu estava sozinha em casa certa tarde. Tomás estava na escola e Daniel no trabalho. Eu tinha acabado de terminar a faxina e decidi descansar um pouco no sofá. De onde estava, conseguia ver o quarto de Tomás pela porta aberta. A luz da tarde entrava, iluminando a cama e parte do chão. Eu estava assistindo TV quando percebi um movimento pelo canto do olho, dentro do quarto. Havia algo debaixo do colchão, uma forma se mexendo. Meu coração começou a disparar. Eu estava sozinha em casa e, mesmo assim, claramente havia algo ali. Parecia uma pessoa, uma mulher, pelo cabelo que cobria sua nuca. A figura estava de costas para mim e eu podia ver os ossos pressionando contra a pele. Cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Aquilo começou a se mexer como se estivesse tendo espasmos. Lentamente, com o máximo de cuidado, levantei-me, tentando não fazer barulho, sem querer chamar a atenção do que quer que estivesse ali. Apoiei as mãos no sofá para me estabilizar enquanto me levantava e perdi a figura de vista completamente. Você conhece aquela sensação em que seu corpo inteiro grita para você correr, mas a curiosidade te prende no lugar? Foi assim que me senti, paralisada entre o terror e a necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo no quarto do meu filho. Minhas pernas pareciam de chumbo enquanto eu voltava para perto do sofá, abaixando um pouco o corpo para espiar dentro do quarto novamente. Dessa vez, não havia nada lá. O espaço debaixo da cama estava vazio, mas em vez de alívio, a ansiedade dentro de mim só aumentou. Você conhece aquela sensação quando a ausência de algo é mais assustadora do que a presença? Ainda tremendo, liguei para Daniel no trabalho para contar o que tinha acontecido. Ele parecia cético, sugerindo que talvez alguém tivesse invadido a casa. Mas eu sabia que não era isso. Aquela coisa tremendo debaixo da cama não era humana.
O jeito como os ossos pressionavam contra a pele, os movimentos não naturais, aquilo pertencia a outra coisa, algo que eu não conseguia explicar. Mesmo agora, anos depois, se fecho os olhos, ainda posso ver aqueles espasmos com clareza. O medo me deu coragem naquele dia. Com o coração disparado, entrei no quarto. Abri todas as janelas, deixando a luz do sol entrar em cada canto. Mas por dentro eu não sentia conforto. Você sabe como às vezes um lugar pode parecer errado mesmo em plena luz do dia? Foi exatamente assim que senti o quarto de Tomás. Olhei debaixo da cama, não encontrando nada além de poeira e brinquedos esquecidos, mas o peso no ar ainda estava ali. Eu não podia deixar as coisas assim, não com meu filho envolvido. Depois de conversar com minha prima Raquel, ela me recomendou um benzedor de uma cidade vizinha, um homem de uns 40 anos que já tinha ajudado outras pessoas com experiências parecidas. Ela se ofereceu para me acompanhar e levamos Tomás uma tarde depois da escola. O benzedor conversou comigo primeiro, depois pediu para ver Tomás. Enquanto meu filho estava sentado, o homem começou a passar ervas secas sobre a pele dele. Eu via Tomás tentando segurar o riso, porque aquilo fazia cócegas. Foi a primeira vez em semanas que vi aquela centelha de alegria infantil nos olhos dele. O benzedor falava com voz calma, dizendo que Tomás tinha trazido algo para casa, uma energia que não pertencia a ele. Quando perguntou se havíamos visitado algum cemitério recentemente, meu sangue gelou. Segundo o benzedor, cemitérios normalmente abrigam muitas almas em descanso, mas também podem guardar espíritos sombrios. Ele sempre aconselhava a não levar crianças para esses lugares. O espírito delas é puro e vulnerável, tornando-as alvos fáceis para energias que buscam um meio de se prender a este mundo. Ele explicou que, às vezes, uma presença maligna pode se agarrar à inocência de uma criança, como uma sombra se agarrando à luz. Enquanto ele falava, minha mente voltava repetidamente àquele dia no cemitério, quando Tomás se afastou de mim. Aqueles poucos minutos em que ele ficou sozinho entre os túmulos, agora pareciam carregados de significado. Talvez houvesse algo esperando, observando, vendo uma oportunidade no meu momento de distração. Quando voltamos para casa naquela noite, Tomás dormiu em paz pela primeira vez em semanas. Parecia que um peso tinha sido retirado. Você conhece aquela sensação de finalmente conseguir respirar depois de prender a respiração por muito tempo? O benzedor me deu algumas folhas secas misturadas com outras ervas, instruindo-me a queimá-las num recipiente dentro do quarto de Tomás, deixando a fumaça alcançar todos os cantos. Enquanto fazia isso, sussurrando as orações que ele me ensinou, o peso que havia se instalado em nossa casa começou a se dissipar. Os dias começaram a passar de forma diferente. A casa parecia mais leve, mais como o nosso lar novamente. Não vou mentir. No começo eu ainda estava nervosa, esperando a qualquer momento ver novamente aquela figura da mulher, lembrando como os ossos dela pressionavam contra a pele sob a cama do meu filho. Mas ela nunca mais apareceu. Foi como se simplesmente tivesse se dissolvido, levando consigo aquela atmosfera opressora. Uma tarde, perguntei com muito cuidado a Tomás se, por acaso, ele havia pegado alguma coisa no cemitério naquele dia. Seu inocente não veio com tanta verdade que acreditei completamente. Desde então, nunca mais o levei ao cemitério, mesmo quando ele insiste em querer falar com a bisavó. Em vez disso, digo a ele que pode falar com ela antes de dormir, imaginando seu rosto em sua mente, que o amor e a conexão não precisam de um lugar físico para existir. Essa foi a única vez na minha vida que experimentei algo assim dentro da minha casa.
Graças a Deus, nunca mais testemunhamos nada parecido. Hoje, respeito profundamente o sobrenatural e tudo o que o envolve. Acredito que sempre há algo mais além do nosso entendimento. Um mundo desconhecido, existindo bem ao lado do nosso.